Muito bem, irmãos. Na semana passada, então, semana retrasada, né? Semana passada eu não estive aqui, mas na semana retrasada, nós terminamos a primeira tábua, né, dos mandamentos ali, que está relacionada àqueles 4 primeiros mandamentos que nós vimos, que fala justamente sobre a nosso dever com Deus, né? Então, o relacionamento vertical, né? Nós chamamos ali, a primeira tábua, ela trata disso, né? O relacionamento do homem com Deus. Então, os primeiros 4 mandamentos, ele fala sobre isso. Hoje nós vamos passar para a segunda tábua da lei, que é sobre o nosso relacionamento vertical. Então, é o relacionamento, né, que nós temos que ter com as pessoas à nossa volta. E o primeiro aqui dos mandamentos, né, da segunda tábua, é justamente aqui o mandamento sobre honrar, né, pai e mãe. Então, olha o verso 12 comigo mais uma vez. Vamos ler todo mundo junto, ele, novamente? Verso 12 aí do nosso texto. Leiamos, ó. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muito bem. Agora só os pais, vamos ler. Só os pais, vamos lá. Ele que é pai e mãe, né? Então, vamos lá. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora só os filhos solteiros aí, tá ok? Então, vamos lá. Vamos lá, os filhos solteiros, cadê? Tá com a Bíblia aí, gente? Frio aí? A gente tem pouco filho solteiro aí, né? Mas vamos lá, tem que ser bem forte, porque você está numa quantidade menor aí, hein? Então vamos lá. Honra. Ué, o que aconteceu com esses meninos? O que vocês fazem com esses meninos em casa? Hã? Vamos lá, de novo. Bem forte aí. Vamos lá. Honra. Eu acho que de pé se faz mais bonito, não faz não? Eu tô achando, vai lá. É porque você tá meio com preguiça. As crianças, jovens, né, eles têm muito disso. Acorda cedo, fica com aquela preguiça. Vai, fica de pé vocês, vamos lá. Fica de pé. Olha lá, a Júlia vai ajudar vocês agora, que ela tava lá com a desculpa, né, da Alice no colo. Aí o irmão Bino chegou lá perto, lá agora. Vamos lá, bem forte agora, vamos lá. Aí, ó, melhorou? Tá vendo? Tudo é uma questão de, né, pressioná-los, você consegue tirar o melhor deles, né? Os nossos filhos é assim mesmo. Mas muito bem. Então, olha só o texto, né? O quinto mandamento aqui, primeiro mandamento da segunda tábua, ele está relacionado justamente com a questão aqui dos pais, ok? Então, os nossos pais, o que a Bíblia aqui nos ensina é que os nossos pais, eles são o melhor e o mais precioso tesouro que Deus nos deu. Amém, irmãos? Obviamente, estou falando isso depois da salvação, né, depois de Cristo, na questão aqui do nosso relacionamento, inclusive, um com o outro aqui, como ser humano, esse deve ser a pessoa a qual nós mais devemos valorizar, e essas devem ser também as pessoas às quais nós mais venhamos nos entregar mesmo nesse relacionamento, até mesmo com profundidade. Eu sei que até nós vamos citar algumas coisas aí para frente, mas é importante, filho, lembra disso. É importante que você tenha um relacionamento com seus pais, um relacionamento a ponto de ter uma intimidade tão grande, de você contar aos seus pais os seus maiores segredos. A maior tristeza que hoje, né, a gente vê com respeito ao relacionamento de filhos e pais, é que os filhos estão prontos para contar os segredos, né, da sua vida, do seu coração, para as pessoas de fora do lar. Eles contam lá aquilo que são as intimidades deles, aquilo que são os pensamentos deles para as pessoas de fora, mas, no entanto, dentro do lar, com o pai que deveria ser, né, o pai e a mãe ali, aqueles que eles deveriam cultivar, um relacionamento íntimo, profundo, de amor e tudo mais, esses parece que se têm tornado aí inimigos mesmo. E nós vamos ver isso mais adiante, que é inclusive uma das profecias, né, que a Bíblia nos traz, de que os últimos tempos seriam assim. O amor, né, do pai para o filho para com o pai, né, do pai para com o filho, isso seria algo realmente assim difícil de ver, e que os filhos se levantariam contra os pais, né, os pais contra os filhos, seria uma coisa meio estranha mesmo de se ver. Mas isso, amado, é uma profecia que se deve fazer cumprida lá fora, para as pessoas que ainda não têm a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas dentro da igreja, nós devemos relacionar com os nossos pais da melhor forma possível que a Bíblia nos ensina. Amém? E os pais devem se relacionar com seus filhos da melhor forma possível, como a Bíblia ensina. Então, esse relacionamento deve ser principal, realmente, nas nossas vidas, ok? Então, os nossos pais, eles são mesmo, né, o melhor, maior tesouro precioso mesmo que Deus tem nos dado nessa terra aqui. Feliz o filho, né, cujo
ainda tem os pais. Amém, irmãos? Quantos aqui você não tem algum dos pais, né? Ou seja, o pai ou a mãe, você não tem mais. Vai, levanta a mão aí. Aí, tem uns aí, né? Agora, desses que levantou a mão que não tem ou o pai ou a mãe, quantos que ficam felizes o dia que perdeu o seu pai e sua mãe? Ninguém, né? Só que, no entanto, às vezes a gente olha para trás, e não estou dizendo aqui que ninguém deu valor, né, nos pais aí que perderam, nem nada disso. Mas por mais que você tenha dado valor, por mais que você tenha amado, você tenha sido um filho obediente e tudo, quando você perde seu pai ou sua mãe, o desejo, né, no coração não era que, se eu pudesse ter feito mais ainda do que eu fiz, se eu pudesse ter sido o melhor filho ainda do que eu fui. Então tome cuidado com isso, né? Esse é um relacionamento muito importante que nós devemos ter. Nós vamos ver, inclusive, é que Deus estabelece isso mesmo. É um relacionamento muito importante. E tome cuidado. Valorize seus pais enquanto você ainda os tem. Porque pode chegar o dia que você não vai ter mais. E não adianta chorar, né? Eu já disse aqui para os irmãos, eu perdi meu pai lá em 1995. No entanto, fazem 28 anos. E não adianta eu chorar agora, né? Pelo que eu fiz ou pelo que eu não fiz. Não adianta mais. Já foi, acabou. Né? Então, se eu fui um bom filho lá atrás, se eu busquei, né, honrar meu pai e minha mãe, beleza por isso. Mas, no entanto, agora, né, com a perca do meu pai, 28 anos depois, não dá para se fazer muita coisa. Ainda que eu preserve a memória, ainda que eu ainda busque honrá-lo, né, da melhor forma possível, mas não há mais muito, né, para ser feito. Então, tome cuidado, né, valorize. Da mesma forma, os pais também devem valorizar os filhos. E também, igual modo, né, como eles não sabem até quando eles nos terá em suas vidas, nós também não sabemos até quando é que nós vamos ter eles também na nossa vida. Porque em alguns momentos da nossa vida parece que a vida muda de curso, né? E que às vezes os filhos vão primeiro que os pais. Então é importante esse relacionamento, né, ser preservado e cuidado realmente da forma como a Bíblia diz. Então, amado, os pais são a primeira visão também que os filhos têm de Deus. Lembra disso? A autoridade paterna, ela tem muito a ver e está muito ligada com essa questão da primeira visão que o filho tem de Deus. Lembra, Deus é a autoridade suprema, ou pelo menos deve ser a autoridade suprema nas nossas vidas. Amém? Assim como os filhos também devem ter os seus pais como autoridade máxima nessa vida aqui. Depois de Deus, é os pais. Amém, irmãos? A autoridade máxima. Eles devem aprender a respeitar os pais. Ele deve aprender, né, a obedecer os pais, a honrar seus pais, assim como eles devem obedecer, devem aprender, né, a respeitar, honrar, obedecer a Deus. Amém, irmãos? Inclusive, quando nós estamos ensinando a eles, é muito importante que a gente venha colocar isso para eles. Olha, nós estamos falando para você, você deve viver assim, assim é o certo de viver, porquanto é isso que agrada a Deus. Deus manda isso na sua palavra. Falar para eles que aquilo que nós estamos ensinando para eles é que eles devem realmente obedecer à palavra de Deus, honrar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então é muito importante que nós tenhamos isso na nossa mente. E os filhos, é muito importante que você tenha essa noção da autoridade a qual Deus tem dado aos seus pais. Hoje, talvez no tempo em que nós vivemos, a gente olha e fala assim, pai, é só mais um, né? E fora, é mais ou menos isso, não é? Ninguém respeita pai e mãe, ou melhor, né? Não vou generalizar, mas a grande maioria não respeita pai e mãe. Não está nem aí. O pai fala para não sair, né? A mãe fala para não sair, sai, vai para as baladinhas, fica até altas horas da noite, fala para não envolver com determinadas más influências. Eles se envolvem mesmo assim, eles vão vivendo a vida de acordo com o que eles querem, sem que fosse, né, os seus pais, como se os seus pais fossem autoridade nenhuma nas suas vidas. E de vez em quando a gente acaba vendo, né, essas pessoas, né, esses jovens, adolescentes, crianças, se dando mal na vida justamente porque não respeitaram a autoridade a qual Deus colocou na vida deles. Mas de vez em quando a gente vê na TV, não é? Uma mãe chorando pela perda de uma filha ou pela perda de um filho, e ela dizendo assim, ó, eu falei para ela não ir. Vocês já ouviram isso já na televisão? Já, né? Eu falei para ela não ir. Eu falei que não era para ela se envolver com esse rapaz, que esse rapaz não prestava. Ah, eu falei que não era para envolver com isso, porque um dia ia dar nisso. E aí fica, né? Resta para os pais a tristeza, o choro, enquanto que para o filho, né, muitas vezes é caixão mesmo. Vela preta, né, como se diz.
infelizmente. E tudo aquilo não é porque chegou o dia dele, vamos dizer assim, pré-determinado por Deus, não. É só porque Deus, né, já sabia que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, seria rebelde quanto mais mesmo, e ele teria os seus dias findados de forma breve nessa terra aqui. O texto que nós lemos aí, volta lá comigo, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Só que toda promessa, sim, toda frase ativa, né, vamos dizer assim, positiva, o contrário dela também é verdade. Então, se a Bíblia está dizendo aqui que aquele que honra pai e mãe, ele terá os seus dias prolongados sobre a face da terra, o contrário disso é o quê? Os filhos que não honrarem pai e mãe terão seus dias abreviados na terra. É bem simples assim. Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês bem rápido. E que vocês conseguem enxergar muito rápido isso aí. A gente tem visto na rua aí os criminosos passeando livremente, não temos? Tem ou não tem? A gente vê aí o pessoal andando de motinha, sem capacete, fazendo a correria deles, como eles dizem, né? A gente vê nas esquinas, né, das biqueiras, o pessoal ali. Vocês viram já isso aqui na cidade? Tem? Eu vou perguntar para vocês aqui uma coisa que vocês me respondam. Quantas dessas pessoas que vocês têm visto aí, que elas têm mais de 40 anos? Conseguiu entender esse texto aqui? Conseguiu aí, ô Adriel? Cadê? Os filhos, né? Todos nós aí, né? Mas os solteiros aí, Adriel, a Sara, a Ana Lívia, a Ruth, Isaac, o Arthur aqui, estava esquecendo do Arthur, né? A Helena ainda não consegue entender isso ainda não, né? Nem a Alice. A Rebeca, lá, Davi, lá atrás tem mais esse menininho lá que é a Armacida também, né? A Brenda. Vocês conseguiram entender isso? Amados, a Bíblia sempre é verdade. O problema nosso é que a gente, às vezes, lê a Bíblia e a gente não olha ao nosso redor para ver que a Bíblia se prova mesmo no contexto qual nós vivemos. Ou seja, escuta aqui, filho, se você desonra seu pai, desonra sua mãe, se você desobedece, se você não dá ouvidos às palavras de conselho que ele dá, olha, é fatalístico isso aqui mesmo, não tem como não. Você vai morrer cedo. Além de morrer, nós vamos ver mais adiante que você vai ter uma vida triste, uma vida de sofrimento. É isso que aguarda aos filhos rebeldes, aos filhos, né, que não ouvem seus pais, que não honram seus pais, é isso que aguarda. Então, olha só, infelizmente, há muitos filhos que, inclusive dentro da igreja, ouvindo isso, não dão bola, fecham seus ouvidos, querem viver suas vidas contrário, né, àquilo que é o desejo de Deus para a sua vida. Mas lembra disso, a palavra de Deus nos ensina, e Ele nos ensina aquilo que é correto, aquilo que é bom para mim e para você. Se nós buscarmos obedecer a palavra de Deus, com certeza nós vamos ser abençoados, amém? Mas se nós desobedecermos, nós sofreremos o justo juízo, ou o justo castigo, né, que Deus há de dar. Quando nós falamos sobre a autoridade de pais e mães, então, nós acabamos vendo, como eu disse ainda há pouco, que há uma dificuldade hoje tremenda, né, dos filhos obedecerem pais e mães. Eu vou dizer para você um dos motivos. Um dos motivos é que a própria autoridade, né, acima de nós, aí, vamos dizer, na questão de uma sociedade, né, hierárquica, aí, nós temos as autoridades aí em cima, juízes, né, esse pessoal, políticos, que hoje, infelizmente, estão lutando contra, né, que o pai deu uma palmadinha lá nos filhos, né, coloca os filhos de castigo, eles estão lutando contra isso. Deixa eu falar para você aqui, isso não é lei, você pode corrigir seus filhos sim. Amém? Da mesma forma como a Bíblia disse aqui, é a vara mesmo que vai afugentar, né, a criança, ou tirar a criança daquele caminho ruim. É a vara mesmo que vai, inclusive, livrar a alma da criança do inferno. É isso que diz lá em Provérbios, não é? Então é a vara. Você pode corrigir sim, sem problema nenhum, corrija. Agora, óbvio, né? Busca corrigir aí da melhor forma possível. Eu sei que às vezes, né, a gente acaba falhando, como nós somos pecadores, mas busca, né, corrigir seus filhos, ensinar seus filhos, instruir. Mas por conta deste movimento hoje que tem, inclusive para quebrar mesmo essa questão da autoridade, né, dos pais sobre os filhos, é que hoje nós temos a sociedade do jeito que é. Mas é interessante quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, a gente vê como que o povo, né, no tempo lá bíblico, o povo de Israel
eles davam tanto valor a essa questão da autoridade dos pais sobre os filhos. Eles colocavam um valor tremendo. Agora, nós vamos num texto aqui rapidinho, mas eu quero assim, ó, você que é filho, que tem sido rebelde contra os ensinamentos de Deus, você que é filho, que tem se rebelado contra seu pai, contra sua mãe, muitas vezes quando seus pais dão uma ordem, você faz ao contrário. Eu quero que você leia esse texto junto comigo aqui com atenção, tá? Vira lá, Deuteronômio, capítulo 21. Vamos ver se nos tempos aqui do Velho Testamento, se Israel dava valor a esta questão da autoridade dos pais sobre os filhos ou não. Vai lá, Deuteronômio 21. O pessoal que fala que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, né? Eles até estribucham até no túmulo quando lê uns textos assim, né? Olha só, Deuteronômio 21, versículo 18 ao 21. Então vamos lá, todos nós somos filhos, né? Então todos nós vamos ler aí, ó. Vamos lá. Leamos, ó. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz da sua mãe, e castigando eles, lhe não der ouvidos, então seu pai e a sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Eu pergunto para vocês, se hoje ainda a gente desse tanto valor assim à autoridade dos pais sobre os filhos, será que a gente teria o mesmo número de filhos rebeldes que nós temos hoje? Com certeza não, irmãos. E eu digo isso até com tristeza no coração, porque o fato hoje de não se ter autoridade, você pode chegar aí fora, na molecada, você vai ver que a criança, o jovem, hoje, eles não têm noção de autoridade sobre a vida deles, de jeito nenhum. Foi tirado isso deles. Você pode ver que hoje o menino levanta na sala de aula, ele briga, discute com a professora, ele joga carteira na professora, não acontece nada com ele. Mas se a professora resolver dar um tapinha nele, ela perde, né, o direito de lecionar, ela é presa, ela tem que pagar a indenização, ela vira um monte de coisa em cima dela. Olha só, a noção maior que a gente teria, vamos dizer assim, chegar naquele ponto ali, todo mundo olhar e falar assim, ó, não existe autoridade nesse mundo aqui, ó, esse aqui é a autoridade. Que seriam, por exemplo, os policiais. Nós não temos mais, a sociedade hoje não tem mais a autoridade policial sobre a vida deles. Para eles o policial é só mais um, não é assim? Você vê o carro de polícia passando e a molecada debochando dos policiais, xingando o policial. Incrível isso, porque perdeu a noção de autoridade na vida. E por isso hoje a sociedade vai andando de mal a pior, porque ela não tem mais noção disso. Eu sei que para trás de mim foi pior, né? Mas eu lembro, na minha época de criança, né, adolescente, jovem, era mais ou menos assim, ó, se você olhasse para o camburão, quantos lembra do Taticão, aquele veraneiro velho, né? Lembra que lá? Se você olhasse meio torcido, o cara já te dava umas borrachadas, era bem assim que funcionava. Era bem assim. Agora hoje, o pessoal xinga policial, gente. Tá nem aí com policial. Olha a desconstrução, né, da autoridade que foi feita. Os próprios políticos lá em cima colocam, ó, policial, você deve cuidar do bandido. Você deve zelar pela vida do bandido. Por favor, não saque da arma, não dê um tiro no bandido. A não ser que ele dê um 5 no você, você pode revidar, mas se não for, pelo menos 5, você não pode revidar, não. Logo, está fazendo o quê, irmãos? Quebrando a autoridade, né, desses homens que hoje estariam, teoricamente, para servir a população, mas que não podem fazer uso, né, da força física, enquanto que a bandidagem pode. Não é assim? Nós vimos aí por questões da eleição, nós vimos que na hora que o político aí ganhou, né, nós vimos lá o pessoal lá no morro, quantos viram aquela imagem lá no morro, lá no Rio de Janeiro, pessoal com fuzil para cima dando tiro, vocês viram isso aí? Engraçado, né? Ninguém fez nada. Cadê?
Cadê os políticos pedindo para a polícia subir e desarmar eles lá? Mas se eu perguntar aqui, quantos tem uma arma aqui? Eu temo que ninguém aqui tem uma arma. Tá vendo? A autoridade foi quebrada. E com isso a rebeldia está avançando sem limites. Tanto na questão dos filhos quanto fora. Você vê a sociedade hoje que nós estamos vivendo, a forma como está vivendo. Olha como Deus, Ele coloca isso como sendo algo principal, irmãos. Nós que somos pais, nós precisamos realmente ensinar os nossos filhos a honrar autoridades. Amém, irmãos? A honrar autoridades. Não só nós, mas as outras autoridades também foram constituídas por Deus também. Também. Honrar cada uma delas, né? Os irmãos sabem da minha questão política, eu não fui a favor do político que ganhou, mas eu também, de agora em diante, né, ele tomando aí o seu lugar aí, né, como presidente da nação, e eu também não vou me opor a isso, porque nós sabemos que toda autoridade é constituída por Deus. E se Deus colocou lá, quem sou eu para fazer alguma coisa, né? Então, a minha irmã teve pela segunda vez lá nos protestos, lá, né, manifestações. Eu falei com ela, eu não vou. Eu não vou, justamente por conta disso. Como é que eu posso dizer e orar, né, inclusive pela vontade de Deus, sobre a vida, seja ela qual for, né? E depois ir contra, né, isso, né, ir lá manifestar contra isso. Ainda que eu não sou a favor do político lá, mas eu não vou fazer isso. Os irmãos sabem sobre a minha opinião. Mas eu vou respeitar também essa autoridade, dentro daquilo que são os limites, né, obviamente, aí daquilo que a Bíblia nos ensina. Amém, irmãos? Nós devemos respeitar as autoridades. Mas veja, amado, é importantíssimo nós como pais ensinar os nossos filhos a respeito dessas coisas. Os nossos filhos precisam aprender o que é autoridade. Ou nós vamos ter uma sociedade completamente arrebentada, onde não vai ter, né, lei nenhuma, limite nenhum para nada. E eles vão sair, né, detonando tudo. Então, olha só, jovem, como é que lá no passado o povo agia com respeito àqueles filhos que eram desobedientes aos pais? Que queriam viver dentro de casa só comendo e bebendo e dormindo. Vira aí, eles falaram, ó, esse meu filho é comelão e beberrão. Ou seja, não é uma criancinha não, que está dentro da casa, porque até determinada idade, nós os pais, nós exigimos, nós fazemos o negócio cumprir, não é assim? Mas depois de uma determinada idade, você já não consegue mais isso. Então é até importante aqui ficar deixa, né, para os pais, que até determinada idade você tem que quebrar essa rebeldia que tem no coração do filho, você tem que quebrar essa desobediência ali, você tem que fazer ele entender que ele tem que te obedecer, que ele tem que te respeitar, que ele tem que te honrar. Porque dali para frente você não vai conseguir fazer mais nada. E talvez você não vai lá levar, né, as autoridades como era aqui, para ser apedrejado e tal, mas talvez algum dia você vai estar levando seu filho para uma delegacia, ou acompanhando seu filho, né, melhor dizendo, até uma delegacia, por algum crime, algum delito que ele cometeu. Então é importantíssimo, né, nós os pais entendemos essa questão. Então veja, né, o tempo de Israel era assim. Deus, né, ressaltou a necessidade da observância deste mandamento aqui, como, até mesmo com promessa. Veja que o texto diz aí, né, que esse é o primeiro mandamento com promessa. A palavra de Deus fala isso, né, que esse mandamento, né, o quinto mandamento, é o primeiro mandamento com promessa, ressaltando a importância disso aqui. A importância, né, de que os filhos entendam que seus pais são autoridades sobre a sua vida. A violação, né, do mesmo implicava justamente nesta penalidade, inclusive de ser levado à morte. Olha em Êxodo capítulo 21, versículo 15, aí bem pertinho, né, do nosso texto inicial, Êxodo 21, verso 15, diz assim, o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Hoje, né, o filho levanta a mão para o pai, para a mãe, eles batem no pai, na mãe, a polícia é chamada, né, os pais lá idosos já, né, estão com hematoma, às vezes até morrem, tudo, não acontece quase nada. Mas olha, a Bíblia, né, olha como era naqueles tempos, né, o filho que levantava a mão ali para os pais, eles seriam mortos, né. Olha o versículo 17 aqui também no texto de Êxodo 21, diz assim, e quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Será que eles tratavam essa questão da autoridade dos pais sobre a vida dos filhos como sendo algo irrelevante? Com certeza não, irmãos. Então isso é importante. Amém, irmãos? É importante. Então voltando lá, né, eu lembro no passado, a professora chegava na sala de aula, eu ainda peguei um finalzinho disso aí, que a professora chegava na sala de aula, a gente tinha que se colocar de pé do lado direito da carteira, ficava em pé certinho,
A professora entrava na sala, ela ia até a carteira dela, colocava lá os materiais dela. Normalmente, naquela época, né, se rezava o Pai Nosso, hoje eu não sei, né, se eles fazem isso, né, mas rezava o Pai Nosso, todo mundo de pé. Quando a professora sentava, aí a gente sentava. Ou se ela mandasse, né, pode sentar, aí a gente sentava. Eu peguei isso lá em Franca ainda, né, numa escola muito boa que eu estudei lá na época, né, Dr. Hélio Palermo. O respeito que se tinha pela autoridade. Eu me lembro quando pequeno, que meus avós chegavam em casa, a gente não falava igual hoje, tem muitos filhos que fazem, né? Deitado lá no sofá mesmo, eles falavam assim, bença, vô, bença, vó. Não, não era assim não. A gente tinha que levantar, ir lá onde estavam os nossos avós, pegar na mão dos nossos avós e falar, bença, vó, bença, vó. Se você estivesse sentado, né? Você tinha que levantar para cumprimentar. Você também não podia cumprimentar, falar benção sentado, não. Tudo isso é respeito à autoridade. Aonde você vê isso hoje? Sabe esse negócio aqui, ó, senhor. Quantas pessoas você conhece que já não chamam mais ninguém de senhor e de senhora? Eu lembro que meu pai, né, minha mãe, eles falavam assim pra gente assim, ó, como é que é? Se a gente falasse, o quê? Ele fala, como é que é? Eu lembro dessa frase aqui, ó, saindo, né? Nunca aconteceu, mas eu lembro dessa frase aqui assim, olha, rapaz, você tá querendo ficar sem os dentes, hein? Respeita. Embora hoje a gente não ouve isso, né? A gente só ouve de bandido para a polícia. Não, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. Né? Você viu como é que às vezes, né? Respeita, né? Aprende a... Ou vai aprender a respeitar a autoridade de forma boa, ou vai aprender na marra. Tomar cuidado com isso, né? Quando surgiu, inclusive, o estado de sítio, né, no Brasil, muita pessoa aprendeu a respeitar a autoridade na marra. E não é fácil não, hein? Melhor aprender de berço já. Amém, irmãos? Problema nenhum, aprende a falar senhor, senhora, respeitar as autoridades. É bem menos sofrível. A lei que isentava, inclusive, os israelitas, né, dessa penalidade, está lá em Marcos, né, capítulo 7. Às vezes, os filhos cresciam, vá lá comigo, Marcos, capítulo 7. Às vezes, os filhos cresciam, e a forma de honrar os pais no passado, lembra, eu já disse isso aqui, né, não havia, então, previdência social, os pais não aposentavam. Então, quando eles chegavam à velhice, era importante que os filhos, inclusive, cuidassem dos seus pais, e é eles quem iam manter os seus pais. Era isso. Por isso que a gente vê tantas vezes nas Sagradas Escrituras, né, falando sobre o pessoal tendo tantos filhos. Né? Naquela época o pessoal tinha um monte de filhos, não era assim? E esse monte de filhos não era só a questão lá de cumprir, né, a ordem de Deus, multiplicar e encher a terra, como também era uma questão social mesmo, porque se ele não tivesse filhos, principalmente homens, por isso que a gente vê o valor ali nos filhos homens, eles lá na frente eles iriam sofrer, porque eles não teriam ninguém para mantê-los. Então eles teriam que esmolar e coisa desse tipo. Então, alguns filhos, olha só como que é as coisas, né? Alguns filhos sabiam dessa questão. Só que havia uma lei religiosa dizendo assim, ó, que os filhos, eles não poderiam ajudar os seus pais se eles tivessem feito alguma promessa de um valor financeiro, de uma propriedade, a Deus. Então, se estava oferecido a Deus, eles não poderiam tirar isso de Deus e ofertar para os seus pais, ajudar os seus pais. Então, olha só aqui em Mateus capítulo 7, versículo 10 a 13. Olha só o que o texto diz aqui para nós, né? Olha que Jesus aqui está vindo delatar, né? Olha só, 10 a 13 diz assim, porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou ao pai ou à mãe, que morra a morte. Olha o verso 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, ou seja, é um voto ao Senhor, isto é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Então, é que Deus está acusando, né, ali, provando, né, o próprio Senhor Jesus apontando o dedo no erro, falando assim, ó, vocês são um bando de hipócritas, mentirosos, e que estão aí fazendo o inverso daquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o filho deve honrar pai e mãe, que deve cuidar do pai e da mãe por toda a vida. Amém, irmãos? Nunca seu pai e sua mãe vai perder, deve perder, né, a honra que você tem que honrar ele.
Por mais que de repente, pastor, eu não conheço meu pai, ele teve lá, engravidou minha mãe, eu nunca convivi com ele. Mesmo assim, a palavra de Deus diz que você tem que honrar ele. Mesmo assim. Mesmo sendo dessa forma. Agora veja, o pessoal que eles arrumavam um jeito, né, de, não, se você fizer isso, aí você não precisa mais honrar, porque agora é uma oferta a Deus e tal. Mas aonde está isso, irmãos? Veja bem, se amanhã ou depois o nosso país entrar em guerra, essa aqui é só uma suposição, depois você pode confirmar com a tesoureira da igreja, né? Mas vamos pensar assim, uma questão hipotética. Amanhã ou depois o nosso país entra em guerra. Nós temos lá na conta da igreja, a tesoureira vai ficar até feliz, né? Imagina R$1 milhão, imagina, pagava as contas tudo, né? Ainda sobrava bastante, né? Agora, R$1 milhão e entrasse em guerra. E os irmãos sabem que com a guerra traz o quê? Traz o quê? Não entendi. Falência mesmo, traz a miséria, né? Morte, dor, miséria, né? Assim, tem até uma musiquinha do Exército Brasileiro que fala assim, a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos com fervor. Então, até o exército, ele sabe disso. Ele não quer guerra, não, porque a guerra só causa dor. Então, vai causar miséria, vai causar para nós aqui fome. E aí, o que adianta? Não, aquele dinheiro é do Senhor, nós não podemos fazer nada com aquele dinheiro, não. É isso assim? É assim mesmo que a vida que vai tocar a vida? Não. O que a Bíblia ensina? Que precisa haver misericórdia. O cuidado com as pessoas. O bem mais valioso que Deus tem não é a conta da igreja no banco, não são as pessoas, são almas. Amém, irmãos? Esse é o bem mais valioso. E se então chegar um dia assim, a igreja tem que ir lá, sacar tudo aquilo lá, comprar comida para todo mundo aí, vamos lá, né? Vamos continuar seguindo a vida até onde der, e depois, se tiver que morrer de fome, vamos morrer de fome. Então veja como eles invertiam tudo aqui por causa, né, de uma questão meramente humana, e é isso que Jesus está ali indo contra. Então lembra aqui, irmãos, lembra você, filho, não adianta. A palavra de Deus deixa bem claro que em todos os momentos da sua vida você deve honrar pai e mãe, você deve respeitar as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. É um dever meu, é um dever seu. Quando os nossos pais envelhecerem, quando os nossos pais estiverem passando por necessidade, se estiver com problemas de saúde, é um dever meu e seu cuidar deles. Amém? Um dever meu e seu. Eu vou falar algo aqui importante, né? E eu dou graças a Deus, né? Porque os irmãos aí parece que aprenderam muito bem essa questão. Mas eu já vi vários momentos aqui na nossa igreja, uma família passando necessidade, um irmão da igreja passando necessidade. E aí, dentro dessa necessidade, ele tem irmãos, filhos, né? Não só irmãos em Cristo, né? Mas irmãos de sangue, filhos aqui dentro também. E essas famílias, né? Desses parentes ali, se levantando e indo lá ajudar, antes, inclusive, da igreja chegar para ajudar. E é isso mesmo, irmãos. Nós devemos socorrer os nossos familiares. Amém ou não? E a igreja também deve socorrer os irmãos que estão em necessidade. Amém ou não? Isso é essencial, isso é primordial. É dessa forma que deve ser feito mesmo. Você deve socorrer seus pais, cuidar de seus pais, ajudar os seus pais em todos os momentos. É assim mesmo. Isso é honrar pai e mãe. Em todo momento. Agora não adianta, né? Aquele pai, aquela mãe que te ajudou durante toda a vida, você despreza, você joga para lá. O que é isso? Isso vai completamente contra, né, tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensinou. Então, no tempo de Israel não era assim, não. Havia um cuidado, realmente um zelo, né, pelos pais. E isso deve haver até hoje, porquanto isso agrada ao nosso Deus. Amém? Então, nos dias atuais, será que tem sido assim? Responde aí para mim. Tem sido assim, irmãos? Igual lá no tempo de Israel? Não, infelizmente não, né? Mas, o Deus a quem nós servimos é o mesmo ainda. Amém, irmãos? Ele exige as mesmas coisas, o mesmo cuidado, o mesmo amparo, a mesma honra ainda aos pais de que era exigido lá. Não há, né, cumprimento deste mandamento, né, um sinal palpável, inclusive, dos últimos dias. Lembra que eu disse para vocês que as coisas vão piorando, né, infelizmente. Mas olha lá comigo em 2 Timóteo, isso era algo que já era profetizado. Vai lá, 2 Timóteo, capítulo 3. Nós estamos terminando aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o verso 2, diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos,
soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Isso é o que haveria, né, nos últimos tempos. Ele diz aí no versículo 1. Paulo está dizendo a Timóteo, ó, nos últimos tempos haverá pessoas assim. E aí ele coloca aqui, inclusive, essa questão, né, de homens desobedientes a pais e mães. Só que, olha, essa é a está no mesmo grupo de profecias que está aquele, né, chegará o dia em que o amor de muitos esfriará. Aquilo ali não é uma lei, um decreto sobre todos, não. Aquilo ali há uma profecia falando sobre aquilo, assim como aqui, uma profecia, mas alertando o povo de Deus para que o povo de Deus não se enquadre no meio desse grupo. Amém, irmãos? Então, por mais que o mundo está indo, né, de mal a pior nessa questão de reconhecimento de autoridade sobre eles, nós, a Igreja de Cristo Jesus, nós não podemos fazer isso. Então, há a necessidade, né, dos pais ensinar os filhos, dos filhos aprenderem, dos filhos tomarem isso como realmente algo, né, imprescindível para as suas vidas também. Então, é um grande pecado nos nossos dias, assim como era nos dias ali bíblicos. É um dever, né, recomendado por Deus e altamente aprovado pela sua boa, para a sua boa sociedade. Então, é um dever. O mandamento aqui é um dever. Nós não temos escolha, não. Nós temos de viver isso aqui. Amém, irmãos? Você, filho, não é escolha, não. Você tem que viver. Você é obrigado a honrar pai e mãe. Por isso que eu disse, em qualquer situação, mesmo que você nunca conheceu o seu pai, mesmo que seu pai fez algum mal para você, você é obrigado a honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Não há nada aqui que venha tirar você, né, desta obrigatoriedade de forma alguma. Então, quais são os deveres dos filhos aí? Nós vamos ver rapidinho. Abra lá em Colossenses capítulo 3, versículo 20. Colossenses 3:20, texto bem conhecido aí, né? Basicamente a repetição. Ele diz assim, 3:20. Vós, filhos, obedecei o quê? Não, vai lá. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então veja aqui, por que o filho tem que obedecer o pai? Por que o filho deve obediência a seu pai? Porque isso é agradável ao Senhor. Você quer agradar a Deus? Então você precisa obedecer seus pais. Eu tenho falado isso lá em casa, né, para os meus filhos. E é em tudo. Você quer ver uma coisa aqui? Quantos aqui o serviço doméstico que você mais gosta de fazer é lavar banheiro? Quantos aqui gostam de lavar banheiro? Ninguém, não é assim? Nenhum de nós aqui. Eu sei, tem mulher que gosta de passar roupa, tem mulher que gosta de cozinhar, tem mulher que gosta de lavar, mas até hoje eu não conheci uma mulher que fala assim, nossa, o melhor serviço que eu tenho em casa, que eu mais gosto, é de lavar banheiro. Ou seja, é um serviço ruim de ser feito, não é? Igual se você perguntar para a mãe, o que é o trabalho que ela faz com a bebezinha que é o melhor, ela não vai falar, o melhor é trocar fralda suja, esse aí é bom. Hã? Não. Mas alguém tem que fazer, não é assim? Os filhos têm que obedecer os seus pais em tudo, de acordo com o texto bíblico, até mesmo naquilo que é ruim de ser feito. Tem muita coisa na vida que não é boa de ser feito, não. Não é verdade? Muita coisa. Quantos aqui você sai para trabalhar todo dia de manhã, né, de madrugada, igual tem alguns aí, você sai assim porque, não, eu gosto mesmo de acordar cedo, de ir lá naquele frio. A maioria vai trabalhar por necessidade, porque se fosse milionário e pudesse viver dos juros, não ia não. Verdade ou não é? Não ia mesmo. É a realidade. Então, amado, veja, é obedecer os pais em tudo. Há coisas que seus pais mandam você fazer, por mais que você não goste, você precisa obedecer. Então, é o dever do filho obedecer aos pais, né? E olha só que o texto diz aqui, aos pais, é a ambos, tanto o pai quanto a mãe. Amém? Nós sabemos que o pai é a autoridade maior no lar, amém? Nós sabemos. Mas a mãe também está ali, né, do lado, ela é auxiliadora, ela também é autoridade sobre os filhos. Primeiro vem os pais, depois os filhos. Amém? É bem assim. Então o filho deve obediência tanto ao pai quanto à mãe, a ambos. Por quê? Porque isso é agradável diante de Deus. Olha em Efésios também, rapidinho comigo aí, algumas páginas para trás. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Olha só, né, o que o texto está dizendo aí, que nós, os filhos, né, devemos honrar os nossos pais.
honrar os nossos pais. Abaixa um pouquinho. Honrar aí os nossos pais, obedecer, né, aos nossos pais, porque isso primeiramente é justo. Por que é justo? Olha, amado, eu não sei hoje, né, mas uma vez eu ouvi, hoje deve ser bem mais, né, porque a inflação no Brasil não para, mas eu ouvi uma vez que os filhos, né, eles custam para os pais pelo menos aí de 300 mil a 500 mil reais, até os 18 anos. Não sei, talvez hoje custe um pouco mais, né? Mas imagina isso. A gente tem que dar valor para eles mesmo, né? Porque o maior investimento da nossa vida são eles, não é verdade? Depois que a gente tem filho, a gente vive por eles, a gente morre por eles, não é assim? A gente tem que dar valor nos filhos mesmo. Mas de igual modo, o ser justo aqui, honra teus pais e tuas mães, porque isso é justo. É justo porque seu pai e sua mãe, eles se desdobram no cuidado por você. Eles fazem tudo por você. Amém, irmãos? É justo você honrar seu pai e sua mãe. Eu fico admirado, porque olha, quando tá aí um pessoalzinho aí com um bebezinho novo no colo, né? Tá lá, eu ia falar a Vanessa tá quase lá, né? Mas tá lá, ó, a irmã Priscila, né? A irmã Luana lá. Eu fiz essa pergunta pro irmão Lucas, eu fiz essa pergunta pro irmão William, eu acho para todo mundo aí que teve filho depois que eu cheguei aqui. Qual foi seu pensamento na hora que você estava lá assim, se você assistiu o parto? Ou se você não assistiu na hora que você pegou a criança, qual foi seu pensamento? Ali não muda tudo na nossa vida? Olha, você não tem noção de como a sua vida vai mudar o dia que você tiver um filho. Muda tudo. O seu pensamento sobre seu pai e sua mãe, olha, muda tudo. Você vê ali a sua esposa, né? Olha que eu era um marido, né? Eu nem sofri para ter filho, não. Você acha? Eu sofro agora, né? Para sustentar, né? Mas lá eu nem sofri, não. Mas na hora lá, você olha lá, né? A mulher sofrendo daquele jeito, eu assisti o parto lá, cortando, tal, tirando o bebê e tal. Depois 40 dias, não sei o quê. E aí depois vem aquele negócio, né? De ficar acordando na madrugada, não sei quantas vezes para amamentar, aquela coisa, todo aquele sofrimento. Eu ficava olhando assim. Eu ficava, gente, olha, eu tenho que valorizar muito mais minha mãe mesmo. Aí eu fui pesquisar, né? A probabilidade de uma mulher morrer no parto. Ainda bem que as mulheres não veem isso, né? Porque se elas vissem, elas nem iam querer ter filho. Incrível. Você tem que valorizar. Então, honrar pai e mãe, porque é justo. Se você está hoje do jeito que você está, é por conta do seu pai e da sua mãe que eles fizeram por você. Amém? Então, honra teu pai e tua mãe, é dever, porque é agradável a Deus, porque é justo pelo que seus pais fizeram por você. Também é justo porque foi assim que Deus determinou. Então isso é justo, Deus determinou dessa forma. Você tem que honrar seu pai e sua mãe. Então você tem que fazer isso. É justo. Amém? Então é justo. Olha só, também nós devemos obedecer nossos pais, né? Não só porque é agradável a Deus, porque é justo, mas também porque esse é um mandamento com promessa. E aí o versículo 3 aqui de Efésios 6, que diz assim: honra teu pai, né, e tua mãe e tal, vai falando honra, né? E aí o versículo 3 ele fala assim: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Qual a promessa aqui? Paulo abrange, né, essa questão aqui em Efésios, ele abre um pouco mais a questão, porque lá no nosso texto inicial de Êxodo 12, né, do capítulo 20, lá ele fala que para que se prolonguem os seus dias na terra. Mas aqui Paulo abre ainda um pouco mais essa promessa, porque ele coloca assim, ó, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A questão aqui que Paulo dá para nós ainda uma maior visão aqui, justamente porque é o viver bem e muito tempo. Amém, irmãos? Não é só o viver muito tempo, mas é o viver bem e muito tempo. O filho que honra pai e mãe, ele está seguro nessa promessa, ele está guardado nessa promessa. Os seus dias serão dias bons. Não dia bom, né? Mas dias bons. Ou seja, serão dias de ano, vida e paz. É isso que aguarda o filho que honra pai e mãe. Nós tivemos, a última vez, né, que nós tivemos lá em Minas, né, nas férias, já faz 3 anos que a gente não vai para lá, né? Vai fazer aí. E eu lembro, né, do bisavô, na verdade, do Adriel. A gente estava sentado lá e ele conversando com o Adriel e ele falando a respeito dessas questões, né? Ele diz que a última vez que ele desobedeceu os pais dele foi com 6 anos de idade. Aí você imagina, né?
Diz que com 6 anos de idade ele desobedeceu lá, a mãe dele andou dando uns tapas nele lá, porque ele desrespeitou lá e tal. E aí ele juntou as coisas dele e ele ia embora. Quando já fez isso aí, de querer ir embora de casa? Não levanta a mão não, senão você vai, né? De repente vai que essa mulher é para você, por que você não vai agora, né? Tô brincando. Mas veja bem, ele fez isso, né? Aí disse que ele juntou as coisinhas dele para ir embora, aí ele saiu assim, meio de casa, pro quintal e tal. Aí ele parou assim, aí ele ficou pensando assim, mas eu vou embora para onde? Para onde que eu vou? Aí ele parou mais um pouco, pensou, falou assim, mas meu pai e minha mãe é tão bom para mim, eles me dão comida, eles me dão roupa, eu durmo numa casa quentinha, eu vou embora nada, eu vou ficar aqui. Aí ele entrou e dali, né, ele decidiu não desobedecer mais os pais. É óbvio que deve ter tido alguma outra desobediência, porque ninguém é perfeito, né? Mas o fato é que eu vou dizer para os irmãos aqui, ele vive muito bem. Hoje está com 94 anos. Vive super bem. Andando com 94 anos de idade. E a gente poderia citar muitos outros, né? Eu estou citando esse aqui porque é algo, inclusive, que está aí na memória, né, do Adriel. Mas veja, irmãos, olha só. Aqueles filhos que honram pai e mãe jamais vão perder. Eles serão abençoados por Deus. É isso que Deus está querendo dizer com as suas promessas. Amém? Então você, filho, honre, né? Obedeça seus pais e sua mãe, porque isso é bom para você, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora, como, né, nós devemos obedecer aos pais? Versículo 1 diz aí, né? Em Efésios 6, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Então, a obediência, ela não é, para nós, aqui, que somos salvos, ela não é algo que eu devo escolher. Não é uma obrigação. E eu devo obedecer aos meus pais porque o Senhor assim manda que eu obedeça. Amém, irmãos? Então, obedecer em tudo, lembra? Nós lemos o texto. Como que eu tenho que obedecer? Eu tenho que obedecer aos meus pais em tudo, no Senhor, de acordo com aquilo que Deus manda. Não de acordo com o que eu quero, não de acordo com aquilo que eu acho conveniente, de maneira nenhuma. Então, obedecer aos pais, né? Desta forma é que os filhos devem obedecer. Agora eu quero ler alguns textos aqui, só para a gente terminar, rapidinho. Nosso tempo ali, já passei, né? Extrapolei tudo aqui. Mas vamos lá, rapidinho. Provérbios 23. Nós vamos ler alguns textos aí no livro de Provérbios. Vai lá, rapidinho. Provérbios 23. Provérbios 23, 22. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Ouve teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a velhice. Olha só, Provérbios 1, versículo 8. Provérbios 1, 8 diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento da tua mãe. Provérbios 30, versículo 17. Vai lá. Provérbios 30, 17. Olha a palavra de Deus dizendo: os olhos que zombam no pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Veja aí que a palavra de Deus, né, ela está dizendo a forma como o filho, né, ele deve obedecer, porque há muito mais prejuízo ao filho que desobedece, que desonra seus pais, do que, obviamente, aqueles que obedecem, que buscam obedecer e honrar seus pais. Aquele que obedece e honra pai e mãe, o que Deus tem guardado para eles são bênçãos. Mas, amado, aqueles os quais desobedecem, desonram aos pais, o que Deus tem guardado para eles é uma vida de sofrimento, de angústia, de tristeza. Não é eu que estou dizendo, não. É o que a Bíblia está dizendo. Quantos aqui gostariam de ter uma vida de tristeza, de sofrimento? Mas quantos gostariam de ter uma vida de bênçãos de Deus, felicidade? Amém. Então é assim que você deve agir com seus pais, honrando eles, obedecendo eles em tudo. Concluindo, irmãos, filhos, cuidado, né? Não seja influenciado por este mundo. Por mais que o mundo aí fora está querendo quebrar essa questão da autoridade, não deixe com que isso se apegue a você de maneira nenhuma.
viva de uma forma correta diante de Deus e diante, né, dos seus pais. Coloque em ordem, né, os seus relacionamentos com os seus pais. Pode ser que aqui nós tenhamos filhos que às vezes nem conversam muito com o pai e a mãe por algo que aconteceu lá no passado. E eu estou falando, de repente, até de nós mesmos adultos. De repente você, adulto, já está casado e tal, de repente tem até filhos, mas aconteceu alguma coisa lá no passado com os seus pais que você tem o seu relacionamento com eles quebrado. Não faça isso. Acerte a sua vida com os seus pais. Liga para ele, né, hoje à tarde, ou para ela, conversa com ela, pede perdão. Ah, pastor, mas foi ela que errou comigo, foi ele que errou comigo, não tem problema. Liga para ele, para ela. Fala, olha, muito tempo eu tive raiva, eu tive, sei lá, né, o quê, tive descontente com o Senhor por conta de... Mas olha, hoje eu entendi na palavra de Deus que eu preciso honrar o Senhor, eu vim aqui para pedir perdão. O Senhor me perdoa, a senhora me perdoa. Acerte a sua vida com os seus pais. Tenha um relacionamento correto com os seus pais. Filhos, aproveite, né, os seus pais o máximo possível. Pais, aproveite seus filhos o máximo possível. Como nós dissemos, vai chegar um dia que nós não teremos nenhum deles aí conosco, ok? Busque orientação do Espírito Santo para a forma como você deve viver nessa vida aqui. E nós sabemos, né, que a forma como nós devemos viver nessa vida aqui são por aquilo que são os estatutos, as ordenanças divinas. Amém, irmãos? Nós vamos orar encerrando. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo tempo que o Senhor nos permitiu ter aqui nesta manhã. Agradecemos, ó Pai, pelo estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos como filhos a honrar os nossos pais, ó Pai, a podermos realmente obedecer aos filhos menores, obedecendo seus pais constantemente, até que eles recebam do Senhor também essa bênção a qual o Senhor tem prometido, ó Pai, a cada um deles. E a nós, ó Pai, que já somos casados, que nós continuemos honrando também os nossos pais, ó Pai, durante toda a vida deles, cuidando deles, naquilo que eles necessitarem também. Ó Pai, abençoa ainda tudo quanto nós vamos fazer. Em nome de Jesus. Amém.